Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre política, economia, saúde e muito mais. Tudo isso você acompanha agora no Programa da Hora. Sejam muito bem-vindos ao Programa da Hora desta quarta-feira. E comigo, com o pão da bancada, nosso convidado de toda quarta, Dr. Djalma. Tudo bom, Dr. Djalma? Tudo tranquilo. Parabenizar a Rochelle pelo seu retorno brilhante a esse programa. E com o pão da bancada comigo, a volta da nossa querida Rochelle. Tudo bom, Rochelle? Tudo bem, Gabriel. Ainda estou ainda com a garganta ruinzinha, mas a gente vai desenrolar aqui, né, Dr. Djalma? Seja bem-vindo, Dr. Djalma. Deus está no comando, será um grande programa. E a gente vai começar com a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá pessoal, estamos em agosto, nós estamos no dia 23 de agosto, a gente está entrando naquela temporada que aumenta a temperatura no estado do Ceará, diminui a umidade e também aumenta a velocidade do vento. Como podemos ver, ontem, na terça-feira, dia 22 de agosto, tivemos temperaturas máximas em torno de 37 graus, principalmente no Vale do Jaguaribe, em Barro, no Cairi e também na região que fica em torno da cidade de Sobral. Já a umidade relativa houve uma diminuição, onde ficaram em torno de seus 30%, principalmente nas minhas regiões, Vale do Jaguaribe, Cairi e também nas regiões próximas a Sobral e no litoral norte. Essa tendência deve continuar para os próximos 3 dias, com destaque para as temperaturas máximas no Vale do Jaguaribe ou na macro-região da Jaguaribana, ficando ali em torno de 36 graus durante a tarde, e também na região do litoral norte, ali próximo a Sobral, ficando em torno dos seus 36 graus também. Já para o próximo dia, há uma expansão dessa região de máximas temperaturas, também se localizando na região do Sertão Central, com temperaturas variando de seus 36 a 37 de máxima. Já a umidade relativa tende a diminuir para os próximos dias, com destaque principalmente nessa região de Vale, aqui perto de Sobral, do Vale do Jaguaribe e também no Cairi. E a tendência para amanhã, quinta-feira, dia 24 de agosto, é que haja uma diminuição mais significativa, ficando em torno de seus 20% no Vale do Jaguaribe, Cairi e também aqui na região da Ibiapaba e litoral norte. Em relação ao vento, a velocidade do vento, temos uma tendência dos máximos de velocidade do vento ficar na faixa litorânea e na região serrana da Serra da Ibiapaba, com velocidades ficando em torno de 40 a 50 km por hora. Como eu falei no início do vídeo, essa tendência é comum nessa época do ano. Estamos entrando no BR em setembro, outubro, novembro, que deve aumentar mais ainda a velocidade do vento, as temperaturas máximas na tarde e diminuir a umidade relativa. Para mais informações, segue as redes sociais, entre no site funcem.br, baixe o aplicativo Funcem no Tempo. Até a próxima previsão. É isso aí, vamos falar agora um pouco de história, porque Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito na madrugada de 24 de agosto de 1954, após ter sido informado de que os altos comandos militares exigiam o seu licenciamento do cargo de presidente da República como condição para a solução da crise política em que seu governo se viu envolvido nos últimos anos do seu segundo mandato. Essa crise fora agravada com o atentado do dia 5 de agosto, na rua Toneleiros, na capital do Rio de Janeiro. Perpetra contra o jornalista Carlos Lacerda, nele morreu o major da Aeronáutica Rubens Vaz, mas teve a participação de membros da guarda pessoal de Vargas. A perplexidade com o suicídio tomou conta do Brasil. Escolas liberaram os alunos, o comércio fechou e as fábricas desligaram as máquinas. As pessoas caminhavam tontas pelas ruas. Getúlio Vargas estava morto. Getúlio governou por 19 anos e pela obra deixada. Ele deixou a legislação trabalhista, montagem do Estado Nacional, indústria de base, um dos mais importantes estadistas brasileiros. Foi chamado de pai dos pobres, o chefe, o homem, sua carta-testamento, na qual das suas razões para o gesto extremo, é um dos mais conhecidos documentos históricos, com a contribuição de Getúlio para a democracia brasileira. Com o senhor, doutor Djalma. Por paradoxal que pareça,
a contribuição do Getúlio para a democracia foi zero. Por quê? Porque ele foi investido no poder em 1930 após perder a eleição para um candidato indicado pelo presidente Washington Luiz, que era o Júlio Prestes. Ele perdeu a eleição, organizou um golpe de Estado, depois o presidente, do qual ele fora ministro da Fazenda, e prendeu ainda o presidente, que foi depois exilado. Júlio Prestes foi exilado também, perseguiu muita gente, se manteve no poder, assumindo a condição de ditador, fez um outro golpe em 1937, massacrou os paulistas que exigiam uma Constituição em 1932, para contemporizar essa situação após derrotar os constitucionalistas lá do estado de São Paulo. Ele prometeu uma Constituinte em 1934. Essa Constituição foi elaborada, entretanto, em 1937, Rochelle, ele deu um novo golpe, suspendeu o Estado Democrático de Direito e ficou até depois da guerra que terminou em 1945. Foi, então, aconselhado a sair do poder e voltou posteriormente em 1950, na década de 50, ficando até 1954, quando se matou. Ele tinha uma propensão para o suicídio e essa peculiaridade foi também projetada no seu filho e no seu neto. É muito triste que o Brasil, depois da sua República, da proclamação da República em 1889, tenha passado por esse golpe de Estado em 1930, restabelecendo-se a democracia em 46 e depois o Getúlio Vargas tenha retornado ao poder já pela mão do povo. Ele realmente era considerado o pai do pobre, era um populista e legou essa tradição populista no Brasil e também esse estímulo a golpe de Estado. O golpe de 1930 foi auxiliado, perpetrado pelos tenentes que já queriam o poder em 1922. E veio posteriormente, em 1964, se repetir com os militares que depuseram João Goulart. Portanto, lamentavelmente, a história do Brasil com esse cenário de golpe começa com Getúlio Vargas, que por isso, em relação à democracia, não tem contribuição alguma. Ainda existe também a questão, doutor Djalma, que muitos duvidam se ele realmente suicidou ou se foi assassinado, né? Não. Tem pessoas que a gente já ouviu muito isso também, né, dessa dúvida. Porque aí realmente você tem, pode criar teoria conspiratória e tal, mas o fato é que com essa morte desse Major Vaz, que era o segurança do Carlos Lacerda, e depois que foi apurado esse crime lá na base aérea lá do Rio de Janeiro, a aeronáutica, que o cidadão era vinculado a essa tropa, fez uma apuração e a apuração canalizou, direcionou a conclusão do inquérito para os auxiliares de Getúlio Vargas. Ele foi, então, aconselhado a deixar o poder, subiu lá no apartamento onde ele morava, lá no cômodo lá da sua residência, da residência oficial, que era no Rio de Janeiro, Palácio do Catete, e realmente se matou. A carta-testamento é uma prova inequívoca disso, e o fato de seu filho e seu neto também ter essa propensão. E Getúlio já tinha dito, quando ele partiu lá do Rio de Janeiro para tomar o poder, indo pelo Paraná, por São Paulo, depois para chegar no Rio de Janeiro, ele já tinha dito, só volto com a glória ou voltarei morto. Eu não voltarei sem o poder ou sem a vida. Então, em vários momentos da sua vida, Getúlio Vargas já tinha demonstrado essa propensão ao suicídio que veio se consumar em agosto de 1954. E, coincidentemente, a gente estava comentando em relação a agosto, que há 60 anos o presidente Jânio Quadros deixou o Brasil atônito. Sem aviso prévio, ele enviou um bilhete ao Congresso Nacional comunicando que havia abandonado a presidência da República. O governo, que deveria ter durado 5 anos, chegou ao fim pouco antes de completar 7 meses. A renúncia ocorreu em 25 de agosto de 1961. Como poderia ter sido evitada a crise gerada por essa renúncia? E, afinal, por que Jânio renunciou? Rochelle, muito interessante aí. Ele passou 7 meses no poder. Foi. Ele era candidato pela UDN. O Jânio, ele tinha uma ideia de querer combater a corrupção no Brasil, que tinha se acentuado muito com a construção de Brasília no governo Juscelino, em 1961.
Qual foi o problema número um? Por que o Brasil entrou em crise a partir da renúncia do Jânio? Porque naquele tempo o vice-presidente era de outro partido. Então o João Goulart era do PSD e do PTB, ganhou para ser vice-presidente. O Jânio era da UDN. Então quando o Jânio renunciou, aí o PSD e o PTB, eles queriam que o João Goulart assumisse. O João Goulart estava na China, os militares reagiram, houve uma crise muito grande, aí implantaram o parlamentarismo para contemporizar essa divergência dos militares em relação à posse do João Goulart. E o Jânio, por sua vez, renunciou porque ele queria combater a corrupção. Infelizmente, tinham alguns deputados que tinham se envolvido com empreiteiras na Constituição de Brasília e estavam incomodados com essa posição dele de intransigência em relação à defesa do dinheiro público. Ele, com essa dificuldade na governança, ao invés de tentar uma negociação ou uma composição para que saísse a crise, se ficasse melhor, né, em termos de governabilidade, ele falou para um assessor que estava com vontade de fazer uma emenda constitucional para fortalecer o Poder Executivo, para poder enfrentar as dificuldades que ele estava suportando. E o assessor dele foi falar para o Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda disse, então, comunicou à nação, no dia 24 de agosto, que o João Goulart queria dar um golpe, aliás, que o Jânio Quadros queria dar um golpe de Estado. Isso motivou questionamentos no parlamento, ele convocou seus assessores e no dia 25 renunciou, pegando todo mundo de surpresa. Agora, o mais interessante, Gabriel, dessa história é que o Dom Pedro I também fez um mais ou menos parecido com o Jânio. O Jânio repetiu, em última análise, o que o Dom Pedro fez, Dom Pedro I. Dom Pedro I está tendo um questionamento em relação ao seu ministério e o Dom Pedro I pegou, sem avisar para ninguém, tinha umas embarcações da Inglaterra lá no Rio de Janeiro, ele passou 6 dias numa embarcação sem contato nenhum com a população, sem ninguém saber qual era a situação, porque que ele tinha se ausentado do palácio. Aí ele esperava também que a população fosse chamá-lo, assim como o Jânio. O Jânio esperava, como ele tinha o apoio popular, que os militares iam apoiá-lo e que a população ia chamá-lo para retornar ao poder e exercer o poder da maneira que ele achava mais conveniente. Aí, quando ele encaminhou a renúncia para o presidente da Câmara, o presidente leu e aí imediatamente ele ficou destituído e depois ele confessou para um neto dele que ele se arrependeu dessa estratégia mal sucedida que motivou, inclusive, depois a cassação do mandato dele. Quando a Revolução foi implantada em 64, um dos que foram cassados foi Jânio Quadros. Embora o presidente Castelo Branco tenha sugerido ao Costa e Silva que não cassasse o Jânio, que já tinha apoiado, inclusive, a sua eleição, o Costa e Silva disse ele que é responsável por tudo isso, porque ele renunciou de forma injustificada. Falar, após a renúncia dele, acarretou vários acontecimentos aconteceram, inclusive, né, a questão da ditadura militar, que foi a partir de 64. Então, após a renúncia dele, várias foram acarretando consequências, né, doutor Djalma, da renúncia, da atitude dele. Consequências que se projetam Sim. até hoje. O Brasil fala em golpe, sim, porque o Getúlio Vargas, em 1930, começou criando essa cultura golpista. Em 64, os tenentes que apoiaram o Getúlio, que já eram generais, em 64, também destituíram o João Goulart, porque o Jânio Quadros renunciou. E, por outro lado, porque o modelo constitucional brasileiro era diferente. O presidente era de um partido e o vice era de outro. E o presidente Jânio já questionava o João Goulart, denunciando o João Goulart, dizendo que tinha havido corrupção no ministério que ele teria comandado, o Ministério do Trabalho lá, quando o Getúlio Vargas ainda era presidente. Então havia essa divergência e, por outro lado, havia uma restrição dos militares em relação à postura do Jango, que era tido como simpatizante do comunismo. E, por infelicidade maior, ele se encontrava na China, país comunista, e os militares só aceitaram a sua posse pela via do parlamentarismo, que foi improvisado no Brasil e foi uma solução momentânea, de um improviso que durou pouco. O João Goulart restabeleceu depois, por um plebiscito, o presidencialismo. Isso gerou a Revolução, em última análise, de 1964, que durou
até 1985, quando o brasileiro foi eleger, não pela via direta, mas pela via indireta, depois de 20 anos de revolução, entregou o país para o cidadão chamado José Sarney, que fez essa escola de governabilidade no toma lá da cá, que todo mundo exige do poder alguma contribuição para dar apoio. A democratização já foi, né, depois. E falando em relação a ele queria combater a corrupção. Incrível como quando existe esse político sério, eles não duram muito no poder, né, doutor Djalma? É fácil explicar. Não obtém sucesso. Por quê? Porque nós temos uma cultura de aproveitamento do dinheiro público, de patrimonialismo, de utilização do poder em função do seu interesse pessoal. Então, você tem agora, no século XXI, o pessoal comprando voto por via, recebe dinheiro da emenda parlamentar e, de forma absolutamente inaceitável, desvia uma parte do dinheiro para comprar voto. Isso é uma chaga que a sociedade brasileira padece, que vem desde o tempo da escravidão, porque você sabe que a escravidão começa no Brasil, o primeiro escravo registrado é de 1560, vai até 1888. Uma sociedade que conviveu massacrando um ser humano, evidentemente forma um espírito sem valor de empatia, sem valor de respeito ao dinheiro público. Então, nós temos, a sua geração, a geração do Gabriel, um grande desafio, formar pessoas comprometidas com o interesse público, com o interesse superior da coletividade, que venham exercer o poder para prestar uma contribuição, partindo da premissa de que nós somos finitos. Por mais poder, Rochelle, que o homem tenha, por mais dinheiro, ele vai ficar velho se não morrer cedo e um destino será a cova ou então o crematório. E a gente falou aí questão da corrupção, que é algo que a população já não tem mais esperança, quando se trata... São dois assuntos que eu acredito que a sociedade não tem mais esperança, é corrupção e segurança, né, doutor Djalma? A gente tem falado muito aqui na bancada em relação a esses dois pontos, que as pessoas são desesperançosas, que possam aí ter alguma atitude, uma solução e resolver essas duas problemáticas, né? Eu acredito que sejam muito... que é o que acarreta mais, né, doutor Djalma? Excelente sua observação, mas enquanto há vida, há esperança. Você só não tem solução para a morte. Verdade. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que ninguém se preocupa com a formação do homem para que ele seja útil dentro da sociedade. Como é que isso ocorre? Ocorre a partir da escola do ensino fundamental. Ninguém nasce com predisposição para ser assassino, para ser um malfeitor da sociedade. Nós nascemos todos de forma igual e todos morreremos. Agora, o que é que faz essa desigualdade, o que é que provoca essa propensão do garoto que vai se tornar um adulto para colocar pânico no grupo social onde ele está inserido? É a falta de oportunidade, é a falta de uma educação pautada na empatia, na solidariedade, na justiça como virtude. Aí você tem o filho da pessoa abastada estudando no melhor colégio. O filho do cidadão que é humilde, que não tem recursos para pagar uma escola de qualidade, ou ele não vai ser estimulado para ir para a escola. Você vê em várias ruas de Fortaleza, você encontra mães com 3, 4 crianças. Qual é o destino desse pessoal? Se você não dá oportunidade, você não vai reduzir a desigualdade. Aí, como você não trabalha essa ideia da empatia, da solidariedade, da justiça como virtude, você está permitindo que essas pessoas mal educadas e mal formadas amanhã se incorporem no rol daqueles que causam danos, que assaltam, que matam na nossa sociedade. É triste. Por outro lado, o mau exemplo dos governantes, daqueles que exercem o poder, assaltam o dinheiro público e não sofrem sanção, isso estimula na base da sociedade a criminalidade com invocação da isonomia, na ausência de punição. É uma triste realidade que essa geração que está no poder e as gerações passadas não souberam enfrentar esse problema, por isso a geração atual está amargando a situação de não poder andar na rua com seu celular. Agora, a solução existe. Escola de qualidade do ensino fundamental para todos e sanção, Gabriel, para quem desvia dinheiro público. Quem desvia, Rochelle, quem desvia dinheiro público é pior do que esse assaltante que assalta na parada de ônibus. O assaltante que toma o celular, da mulher que vai andando na rua, ou do cidadão que vai
do seu trabalho, esse cara ele está causando um dano só para aquela pessoa individual, a sua vítima. Quando o cara assalta o dinheiro da estrada, o dinheiro da merenda escolar, o dinheiro da saúde, você imagina? Eles terem já um salário bem alto. E de onde é que vem tanta ambição? Que é assustador. É assustador a quantidade de dinheiro que eles roubam, né? Não é pouco dinheiro. E eles não já têm um salário, já têm tantos benefícios, porque o senhor comparou aí quem rouba o celular, que não teve a oportunidade, né? Não estudou, não teve a oportunidade que filhos de pessoas, né, de classe média teve. E classe alta. Então, no caso aí, o que é que o político não tem a oportunidade, está no cargo, tem o seu salário, tem seus benefícios, e mesmo assim chega a ser assustador essa ambição deles, não é isso que o senhor está querendo dizer? Aí onde é que comparando, falhou? Né? Falhou a escola, falhou a família, falhou toda a sociedade, que não colocou na base da formação das pessoas essa ideia de respeito ao bem comum, de respeito ao dinheiro público, que não cai do céu nem nasce árvore, ele vem do bolso de cada contribuinte. Se você não aprender na escola, se você não for desestimulado pela sua família, você vai continuar nessa rotina, nessa tradição de usar o poder em benefício pessoal, para tirar proveito. Isso devia ser motivo de vergonha, o cidadão conseguir... Tanta vergonha, não era? Aí, onde é que acontece isso? No Japão. Mas não tem vergonha. Na Alemanha, na Finlândia, nos países nórdicos. Por quê? Porque já existe uma compreensão de que o poder é um instrumento para servir a coletividade. Não é para servir o interesse pessoal do seu ocupante. E o ocupante do poder que atua de forma distorcida, causando danos ao povo, causando prejuízo à sociedade, ele tem vergonha. No Japão, ele se mata. Ele fica tão angustiado, tão envergonhado de ser nocivo à sua sociedade, que ele só tem uma vida para viver. E ele usou aquela prerrogativa de ser uma pessoa humana para causar danos à sociedade. É isso que nós temos que difundir no nosso meio, para que nós possamos ter líderes que engrandeçam as gerações, que sirvam de paradigma para aqueles que habitam a sua comunidade. Aí nós temos um país com desigualdade gigante, desigualdade social, não é a classe média alta, não. É o pobre, miserável, o rico, muito rico. Então, e ainda tem também outra questão que o senhor falou em relação à educação, que é o filho do pobre está pagando faculdade. Hoje a gente vê o pobre se matando de trabalhar, o filho, né, do pobre o dia todo, pagar aquele salário para pagar uma faculdade, enquanto o filho do rico está lá estudando uma federal. Isso daí também é algo que a gente também não consegue entender, né, doutor Djalma? Esse é outro tema da educação, que é bem amplo. O grande problema do Brasil é a desigualdade excessiva. Desigualdade excessiva. Por quê? Porque ninguém se preocupou em combater a desigualdade na sua raiz. Como é que você combate efetivamente a desigualdade? Dando oportunidade para que o cidadão que é humilde, ele tenha uma ascensão social. Ora, se ele não consegue estudar numa escola de qualidade, como é que ele vai competir? O cara estuda no melhor colégio de Fortaleza, o outro vai estudar num colégio que o professor não vai, que não tem dedicação, que não tem estímulo da família, nem estímulo da sociedade. Então, como é que ele vai competir? Ele não tem a condição de partir todo mundo... E a culpa não é dele, doutor Djalma, ele não teve base. Pois é, mas aí é que está. Nossos governantes têm que ter essa compreensão. Vamos prestigiar a escola do ensino fundamental. É lá que está a base da prosperidade. Nenhum país do mundo progrediu sem levar em consideração a importância da escola do ensino fundamental. Aí você diminui a violência, você cria competitividade, você cria condição para a pessoa progredir. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter desigualdade social, vamos ter sempre essa ameaça de violência crescente. Por outro lado, uma coisa que eu tenho observado em alguns empresários, já há uma sensibilidade social, no sentido de se colocar no lugar do seu empregado. Eu tenho visto alguns empresários que têm já essa compreensão de que, assim como ele é um empregador, ele poderia ser um empregado. Então, ele tem que também facilitar, fazer essa integração para que o empregado seja estimulado a trabalhar
com a felicidade, com a recompensa do seu esforço, isso engrandece não só a sua empresa, como contribui para a paz social, em última análise. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, o Gabriel vai se despedir da gente, porque o arquiteto chegou, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Gabriel vai se despedir da gente e chamar o intervalo, né, Gabriel? Da hora vai ter um rápido intervalo agora, mas eu vou ficando por aqui, porque no próximo bloco teremos a presença do nosso convidado Lucas, presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. É rapidinho, o Da Hora volta já. Isso aí, estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. O Lucas Rosolini, que é o presidente de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, do Conselho, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Michele. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, falando da nossa cidade, falando do nosso estado. Vamos falar aí da importância, como a arquitetura é importante, né, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o mundo. Começando falando sobre o plano diretor. Qual a importância dos planos diretores nos municípios do estado para o desenvolvimento das cidades? Que coisa fantástica a gente está falando disso hoje. Em Fortaleza, o plano diretor está em desenvolvimento, está em discussão. E o nome mesmo, né, pessoal, pela lei, o Estatuto da Cidade diz que o plano diretor é participativo. Então a população inteira pode participar e deve participar para falar sobre seus bairros, quais são as condições, o que eles acham que tem que melhorar. Se é melhor estar precisando de um hospital, ou se talvez esteja precisando de um terminal rodoviário, analisar fluxos, ônibus, indústrias e coisas assim. E o plano diretor ele vai ter as normas gerais da cidade. Toda cidade, até do ponto de vista de questão de captação de recursos federais, se não tiver o plano diretor, diversos recursos não podem ser repassados ao município se ele não tiver esse plano, ele não provar para o governo federal que ele está se planejando para isso. Então, nós precisamos de planos diretores, de acordo com o Estatuto da Cidade, é obrigatório para municípios a partir de 20 mil pessoas. Então, muitos municípios cearenses não precisam, mas muitos precisam. E por quê? Porque isso vai direcionar o desenvolvimento da cidade. O tema, a cidade talvez tenha uma preponderância em turismo, então você vai ter que pensar a circulação de uma certa maneira, vai ter que situar as áreas de hospedagem de uma certa maneira para favorecer essa atividade, vai ter que tomar cuidado com a relação com o meio ambiente, para saber se esse turismo está prejudicando a cidade, vai tornar insustentável, porque imagina que a cidade é turística pelo meio ambiente. O meio ambiente se degrada, logo a cidade vai deixar de ser turística e vai morrer. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Então os planos diretores, eles analisam qual é o viés, qual é a potência desses municípios e a partir daí ele vai fazendo esses planos para que o desenvolvimento seja sustentável e ordenado, garantindo melhoria econômica, redução da desigualdade social, fluxos, impedindo ocupações irregulares e insalubres e perigosas para as pessoas e assim por diante. Lucas, agora é o seguinte, a rua, por exemplo, no Guararapes aqui, que é o bairro novo, estão surgindo vários prédios e edifícios. Agora, só que a rua mal dá para passar 2 carros. Sim. Isso aí não seria já de uma visão de longo prazo, alargar mais as ruas de Fortaleza, que eu percebo que é um negócio sério. Aí o cara bota um negócio num campo de futebol, o pai vai levar o filho para jogar e mal dá para passar o carro. Qual é a ideia de se modificar isso através desse plano? A ideia, né, que a gente tem que pensar que a cidade é um espaço físico. Ela tem limites físicos, né? Então, se a gente tem uma rua de 50 anos e já tem aquelas construções ali do lado da rua, talvez vai ser difícil alargar a rua, porque talvez, se a gente fizer isso, vai matar as calçadas. Sem os passeios, como é que as pessoas vão descer do carro e entrar nas suas casas e circular os pedestres? A gente tem que priorizar os pedestres. Então, a questão de alargamento das ruas é uma dificuldade, porque elas já estão lá há muito tempo. Já existe toda uma estrutura ao redor que fica difícil você desapropriar a casa. E nessas ruas novas, nesses lugares, por exemplo, o cara é uma fazenda, o cara vai fazer um loteamento. Aí o loteamento tem que também, aquela rua, ele já deixou a rua que dá mal para passar 2 carros.
Isso aí não podia ser modificado através desse plano? Tem que ser modificado, exato. O plano diretor bota as regras, os tipos de via. Existem vias locais, vias expressas, vias arteriais, que são os tipos de via. Vias que têm mais pedestres, que são as locais, vias que têm bem menos pedestres, que são as expressas. Então tem essa questão, o planejamento do fluxo da cidade inteira. Então, sobre a questão do alargamento, a questão, se a gente não pode alargar, qual é a solução que a gente vai ter? É investir talvez em transporte público e segurança. Porque as pessoas, por que a gente costuma ter carro? Ou porque a cidade é muito quente, mas não é culpa da cidade do clima, a gente pode se proteger, a gente pode se preparar, mas o plano diretor tem que definir isso. Ou é a questão também da insegurança, que as pessoas se sentem desconfortáveis de pegar um transporte, chegar em casa depois das 10 da noite, acontece muito isso. Ou também porque as pessoas moram muito distantes do trabalho, então a gente tem que, no plano diretor, distribuir as zonas de trabalho na cidade para que reduza a quantidade de carros, reduza a quantidade de trânsito, reduz poluição atmosférica, reduz gasto energético, a gente precisa distribuir o trabalho na cidade. Que ele pede todo dia para se deslocar, tanto a ida como a volta. Tem pessoa que mora tão longe do trabalho que perde 4 horas do dia, Exato. 2 horas para ir, 2 horas para voltar no transporte. Não porque está dentro do transporte, mas porque também espera muito, né? Acredito que a frota não acompanha a demanda e aí fica esperando por muito tempo e quando vem é lotado, né, o ônibus e ainda demora questão do trânsito. Então acaba fechando aí 2 horas. Exato. E é isso que tem que ver, isso não é qualidade de vida. E isso é desperdício de capital humano. Sim. Né? Capital humano pode ser transformado em capital econômico também, mas se aquela pessoa está mal, está cansada, como é que ela vai trabalhar bem? Não pode ser. Já chega no trabalho cansado, né, doutor? Porque é 2 horas de ônibus para chegar. Quem teve muita preocupação com esse tema foi o grande arquiteto Fausto Nilo, que ele defende muito que o trabalho tem que ficar perto de onde a pessoa mora, tinha que mudar essa formatação. Mas, Lucas, agora outro ponto aqui, o negócio de praça. Por exemplo, parece que o Estado, o município, ele detesta praças. Por exemplo, no Porto das Dunas, rapaz, não tem uma praça, o bairro está sendo habitado agora, mas hoje mesmo, uma hora do rapaz, não tem praça. Como é que o cara vai fazer uma caminhada? Aqui você atribui essa falta de apreço em relação a esse ponto que seria tão útil para as comunidades, principalmente nesse momento agora que todo mundo quer fazer exercício, caminhar, etc. Tem essa questão, como eu disse, do plano diretor participativo. É possível, é provável que a comunidade daquele bairro não queira praças. Porque a gente tem que ver o que é, a depender da renda da pessoa, a praça é uma coisa ou a praça é outra. Né? Talvez essas pessoas sejam tão acostumadas a pegarem carro e em vez de caminhar numa praça, caminhar numa esteira dentro de uma academia. Então, para elas, a praça não é importante. Mas para outras que vivem naquele bairro também, que não podem pegar um carro e ir para a esteira da academia, seria interessante ter uma praça, uma cidade democrática, né? Que ela vai respeitar os direitos tanto das pessoas com mais recursos como as que têm menos recursos. Então as praças elas têm que ter. Então a praça tem toda a discussão, o senhor sabe muito melhor do que eu, né? A importância da praça para a cidadania, para a reunião de pessoas, a utilização de espaço público. A gente precisa ter mais praças assim na cidade. Sim, até porque a praça aí seria não só para a questão de exercício, né? A gente poderia, quem tem filho, quem criança, levar o filho para dar aquela corrida, para gastar energia, para poder se conhecer melhor também, algumas pessoas aí para conversar. pessoa. Então, assim, a praça não é só para ir caminhar, né? Não é Não. só esse objetivo. Antigamente nem era para esse objetivo, né, Isso, Lucas? exatamente, é um espaço. Então tem várias, a gente pode usar a praça aí para vários momentos, né? Há Lucas, muito tempo. Outro ponto aí que eu queria ver, eu fui no carro, aí o cara diz assim, rapaz, o engarrafamento agora tá monumental. 2 carros bateram no viaduto e estão lá paralisando tudo. Qual seria a saída na sua criatividade aí de arquiteto brilhante? O Embaixo ideal, do viaduto, Em cima do viaduto ou Eita. dentro do túnel. na Raul Barbosa ali, o negócio é sério, viu, de manhãzinha? Todo dia tem acidente. Uma coisa importante, o ideal seria ter menos carros. É o ideal. A indústria automobilística vai discordar de mim, mas eu acredito que deveriam ter menos carros na cidade, porque quanto mais vias, mais carros, as vias vão ter que ser sempre maiores, as pessoas vão se acostumar sempre a morar distante, então isso é muito ruim para a cidade. Eu dou graças a Deus que eu moro muito perto do meu trabalho, eu moro a 10 minutos do meu trabalho, isso é muito bom, pouquíssimas pessoas têm essa chance. Então talvez para reduzir essa questão dos acidentes poderiam existir vias expressas, a gente tem que favorecer. A gestão do prefeito Roberto Cláudio foi a mais corajosa nisso, porque ele enfrentou muita gente para fazer essas faixas de ônibus. Nosso diretor falou no ponto
que via expressa sem sinal, porque na Raul Barbosa ali teve todo aquele transtorno daquela reforma, Sim. e aí colocaram um sinal ali que Exato. não dá para entender aquilo ali, né? É que complicado, acaba porque na Raul Barbosa tem um complexo esportivo ali no lado e tem uma comunidade bem populosa do outro lado. Então, às vezes é difícil, né, agradar todo mundo. Mas é isso, se tivesse menos carros não teria tanto engarrafamento. Mas para ter menos carros a gente tem que ter um bom transporte público, a gente tem que ter uma cidade segura. Como é que a gente faz isso? Então a gente tem que investir nessa parte do coletivo para que a cidade fique... As pessoas que queiram ter carro, em muitos países é assim. Tem pessoas, coincidentemente, eu morei 5 anos no exterior, eu nunca tive carro. Sempre andava ou a pé, ou de metrô, ou de ônibus. A gente vê os países de primeiro mundo ter muito metrô, de atravessar um país para o outro de metrô. Isso. A gente falou aí tanto da Suíça como dos outros países mais lá em cima, né, da Europa, que eles andam muito de metrô de um país para o outro e as pessoas se acostumaram a ir para o trabalho assim. Exato. Mas o diretor estava falando em relação a passarelas. O que é que você acha? Ali na Raul Barbosa tem aquele sinal. E se tivesse uma passarela? A passarela não existe uma resposta absoluta para isso. Ela, no geral, ela não é tão boa, porque isso dificulta a vida do pedestre. De acordo com a Constituição, com o Código da Cidade, com tudo, o pedestre tem que ser prioridade. Por quê? O pedestre é segurança para as ruas. Quanto mais gente na rua, quando a gente se sente inseguro no lugar, não é porque tem um policial na esquina, é porque tem gente, ou não tem gente, movimentado. As passarelas dificultam a vida do pedestre e, infelizmente, por causa da condição atual de insegurança de Fortaleza, se torna um campo onde, infelizmente, acontecem assaltos, que um assaltante fica numa ponta e outro na outra. Isso é absurdo. Aquela em frente ao centro de eventos é bem longa. E ali, toda vez que você vai passar, geralmente, não tem ninguém naquela passarela. Exato. Deserta, né? Então, para assalto, não tem nem para onde correr. O correto realmente deveria ser semáforos sincronizados, porque aí, se a pessoa parasse na Washington Soares, pararia num semáforo e depois não pararia mais, porque eles estão sincronizados de acordo com a velocidade média da via. Então, quando o carro está indo, vai fechando e vai abrindo, vai fechando e vai abrindo, que é a mesma lógica do BRT, que são ônibus sincronizados com os semáforos. Então, os ônibus acabam virando metrôs e são 10 vezes mais barato do que o metrô. Então, assim, existem estratégias, maneiras. As passarelas não são a melhor opção. O correto seria realmente o ideal. Respeito ao pedestre. Respeito ao pedestre. A gente tem que aprender a compartilhar o espaço. Mas aí existem tecnologias que facilitam essa convivência entre pedestre e carro. A gente tem que usar. Lucas, agora por exemplo, você dá muita importância para o metrô. Esse metrô ali pela Santos Dumont, ali perto do Colégio Militar, parece que começou no tempo da Copa, em 2014. Na sua avaliação como arquiteto, por que essa obra não é concluída? Essa é uma pergunta bem difícil de ter uma resposta, né? O metrô realmente, em muitas situações, não seria necessário, como eu acabei de falar aqui. Existe o BRT, que é um tipo de metrô terrestre. Ele tem essa tecnologia. Curitiba é assim. O prefeito de Curitiba, que implementou isso, era um arquiteto, Jaime Lerner, que foi também governador do Paraná. Jaime Lerner Curitiba virou referência em parques e mobilidade no país. E ele implementou isso. Os ônibus, que são grandes, quase como metrôs terrestres, eles estavam sincronizados com semáforos. Então, quando o ônibus ia chegando perto, os outros semáforos fechavam e o sinal dele abria. Então, ele ia passando, ia passando, ia passando. É mais barato que o metrô. O metrô, porque não acabou, realmente eu não sei dizer. É um problema porque é uma das obras de metrô mais demoradas que a gente conhece. Lucas, eu tenho outra pergunta para fazer, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora. E no próximo bloco a gente continua esses assuntos e entre outros. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. A gente estava aqui conversando sobre arquitetura, urbanismo, algo que é muito importante para a nossa cidade. E aí surgiu aqui uma pergunta em relação ao metrô, ali do aeroporto, né? Qual o objetivo daquele metrô? Já que o ponto final é lá, né? A estação final, e aí ele volta para Parangaba. E aí tem especulações que é para poder ali contribuir com os funcionários do aeroporto. Porque, falando em turista, doutor Djalma,
A pessoa chegou de Londres, como é que ela faz? Ela vai pegar o metrô, como é que faz? Se ela pegar o metrô do aeroporto, pela sua informação, ela vai ter que parar em Parangaba. Aí de lá ela pega um táxi ou outra condução para vir para o hotel que ela for se hospedar. Mas vamos ouvir o Lucas. Lucas, vamos lá. Eu sempre tento ser justo, mais justo possível, não tenho conhecimento dos detalhes do projeto, Sim. porém, do que a gente pode ver, né, do que a gente entende da cidade. Os usuários interessados nesse metrô do aeroporto seriam funcionários, turistas e habitantes da cidade também, que chegam e vão para suas casas pelo Os metrô. comércios ali adjacentes, né? Pode ser, ou até mesmo, por exemplo, eu quando eu chego do aeroporto, eu quase sempre pego um transporte de aplicativo ou um táxi, né? Ou alguém vem me buscar, um amigo, minha companheira, etc. Mas é possível, acontece, vai que uma pessoa, como a gente estava falando, se o metrô se conecta diretamente com a Parangaba, alguém que mora na Parangaba seria bom? Sim. Mas será que tem tantas pessoas que moram na Parangaba que pegam um avião com tanta frequência para precisar fazer um metrô? Eu acho difícil. Pô, que não A seja questão funcionário. dos funcionários talvez seja um número. Era bom a gente descobrir o número de funcionários, mas uma estrutura desse tamanho para mobilizar funcionários talvez fosse mais barato. Se for só para mover da Parangaba para o aeroporto, talvez fosse mais barato contratar uma empresa de ônibus e fazer o transporte desses funcionários. Sim. Então a gente tem que ver quais são os números aguardados para esse metrô, porque realmente Investimento, um né? investimento de mais de 40 milhões investidos nesse trecho, a gente tem que saber se esse recurso realmente era necessário. É interessante, a gente tem que pensar, né, tem que conhecer quais são os planos futuros para essa linha de metrô. Eu soube em notícias que o plano do governo do estado é que isso vai servir para acolher melhor os turistas, para chegarem melhor na cidade. Realmente, quando a pessoa chega em Fortaleza, aquela imagem não é tão agradável de se ter quando você desce na cidade, né? O bairro está bastante... As construções ilegais de frente, não sei se você, Exatamente, né? do outro lado que da já avenida. estão sendo construídas com tijolos, não é mais nem de taipa. Exato. Como mais na frente você também vê construções de taipa. Né? Então, assim, Exato. isso tudo para quem sai do aeroporto, o turista que sai do aeroporto, não fica uma imagem realmente boa ali de se ver, né? Exato, mas lembrando também, né? Quem ocupa um terreno, ela faz isso quase que por desespero, né? Que ninguém quer estar morando ali. A gente tem que, então, conversar com a prefeitura. É importante esse metrô, ou talvez fosse mais importante para melhorar a imagem da cidade, fazer habitação para essa população carente que está precisando fazer aquela ocupação. Então, com certeza, esse investimento de 40 a 50 milhões poderiam ser construídas muitíssimas casas para acolher essa população. Então, a gente tem que ver isso, né? Como foi definida essa prioridade. Que muitas pessoas passam em frente ali à construção e ficam sem entender o porquê ou qual o objetivo, né? Da construção ali de um metrô que liga Parangaba ao aeroporto. Seria bom... Se o turista não vai sair de mala no aeroporto. Seria bom, talvez, a metrô. gente conseguir os números desse projeto. O que levou a decidir por esse projeto? A gente também tem que entender que os técnicos do governo, eles devem ter dados que levaram a essa decisão. A gente sempre espera que seja por isso. Mas nós, como cidadãos, por que não verificar e controlar e acompanhar esses projetos? A gente pode fazer isso, exatamente. Isso aí eu acho que é um ponto relevante, porque o metrô para o aeroporto, ele devia ter conexão com os locais onde os passageiros vão se O hospedar. diretor falou em rodoviária, na rodoviária João Tomé. Poderia interligar para a rodoviária. Eu acho que seria interessante para quem fosse para o interior, né, no caso. Talvez, Quem chega, que vem para a isso, capital e quer para o interior. Então vamos lá, o metrô isso. liga para a rodoviária João Tomé. Seria muito mais interessante. Aí sim, o cabível. diretor falou muito Nesse bem. caso aqui, o Conselho de mesmo. Arquitetura não tem nenhuma interação com esses governantes ou com os órgãos que vão atuar nesse projeto, né, nessa viabilização da malha. Temos sim, a gente sempre tenta dialogar sobre esses grandes projetos. Por exemplo, o plano diretor a gente tem acompanhado bastante, tem discutido com a Prefeitura de Fortaleza, com a Secretaria de Urbanismo. Mas, infelizmente, o Conselho de Arquitetura, por ser um conselho fiscalizador da profissão, a gente tem alguns limites. Por isso que a gente tem uma grandíssima parceria com o Ministério Público. Muitas das situações que chegam para a gente encaminha para o Ministério Público e se oferece assessoria ao Ministério Público, porque a gente sabe que alguns assuntos são tão técnicos que é difícil para os promotores dominarem todos esses assuntos. Então, a gente está sempre em parceria com o Ministério Público, por exemplo, a questão dos planos diretores do Estado. A gente está desenvolvendo um informativo conjunto com o Ministério Público para que as prefeituras e a Associação dos Municípios do Ceará, a Prece,
É a Presma, é a Associação dos Municípios, o nome. São grandes parceiros para informar os municípios que precisam ter um melhor planejamento. Existe também investimento em capacitação, né, para esses prefeitos, esses vereadores. Eu acredito que tem aí uma carência nisso, né? Tem sim, tem sim. Né? Todo vereador e prefeito que entende ali de arquitetura, que entende de turismo, e tem que ter esse investimento aí na capacitação. A gente precisa ter critérios mais claros até para a escolha desses secretários, né? São cargos de confiança, mas será que ele realmente poderia estar... Se aquele ordenador de despesa, aquele valor tão alto, ele tem capacidade técnica para isso? É importante a política? Mas ele tem que ter uma assessoria técnica Doutor Djalma clara. sempre fala sobre isso, né, doutor Djalma? Para conseguir a eficiência. Exato. Essa sua geração, que você como presidente desse instituto, desse conselho tão útil para a sociedade, isso é muito importante, promover debates, principalmente com candidatos, com aquelas pessoas nos partidos que vão conduzir o destino da cidade, para que tenham essa compreensão da busca da eficiência. Até porque, por exemplo, agora, a Rochelle falou aí, o metrô sai do aeroporto para Parangaba. Aí o passageiro que vem, por exemplo, de Buenos Aires para visitar o Ceará, se ele pegar o metrô, ele jamais vai chegar no destino do hotel dele, a menos que seja lá em Parangaba. Exato. A gente precisa realmente acompanhar melhor essa questão das obras, instruir as pessoas, a cobrança, a eficiência. Realmente essa é a palavra que eu acho que a gente tem que buscar. Esse bloco a gente vai falar um pouco agora de educação. Vamos ver agora uma entrevista do Tarcísio que ele fala sobre lançar um programa de intercâmbio. Vamos conferir. Nós vamos ter agora o programa de intercâmbio. Nunca teve isso. O que a gente quer? Mandar o aluno da escola pública para o exterior. Como é que isso vai funcionar? Eu vou fazer uma seleção com todos os estudantes, né, na transição do último ano do fundamental para o ensino médio. Os 70 mil melhores vão ter um curso de idioma pago pelo Estado. E os 1.000 melhores eu vou mandar para passar um semestre no exterior. Então, eu vou estar mandando 1.000 alunos um semestre, 1.000 alunos no outro semestre, 1.000 alunos no outro semestre, para o cara passar lá fora, estudar, tal, ter uma experiência, virar referência para os colegas. Bônus, legal mesmo. Bônus para professor. Se a escola crescer X na prova do SAEB e atingir, se conseguir um determinado crescimento, ela atinge uma meta que eu vou chamar de ouro. E aí eu vou dar um salário de bônus para todo o corpo da escola. Professores e outros funcionários, agentes de organização escolar, todo mundo. A equipe escolar toda ganha um salário de bônus. Agora, se eles forem além, se eles subirem mais do que a gente estipulou, aí a gente vai para um segundo patamar de bônus diamante, 2 salários. A gente vai começar a trabalhar com redação assistida por inteligência artificial, com matemática gamificada, porque eu quero um contato dos alunos com TI, porque hoje, se o cara abre essa porta, se o cara entra no ramo da tecnologia de informação, a gente abriu 123 mil vagas no Qualifica SP para dar curso gratuito de tecnologia de informação. O cara abre a porta no mercado de trabalho e um programador está começando a vida lá, vai ganhar 6 pau, 7 pau, tá certo? Então, é importante. E eu quero que o aluno tenha ferramenta, eu quero que o aluno programe, para o aluno programar ele tem que saber matemática, ele tem que ter raciocínio lógico, eu quero que o aluno saiba português, porque o mercado vai exigir dele capacidade de se comunicar. Então eu quero que esse aluno da escola pública vença. Eu quero que ele aprenda idioma, eu quero que ele saiba matemática, eu quero que ele saiba português. Doutor Djalma, aí, mais um golaço aí do Tarcísio? É o seguinte, tem que haver essa preocupação com a educação da escola pública, para ter igualdade. O cara está dizendo aí que vai mandar 1.000 para o exterior. Só vai fazer intercâmbio filho de rico. O pai banca, a pessoa lá nos Estados Unidos, banca na Europa, um país que fala inglês, aí para ele vir fluente. Como é que falar fluentemente, como é que um garoto pobre vai ter essa opção? Então, eu acredito que é pela primeira vez um governante está reconhecendo a importância da escola pública. Qual é o prefeito que já visitou uma escola pública? Qual é o governador? Qual é o presidente que já foi numa escola pública? Então, o Brizola, para ser justo, ele tinha essa compreensão por meio do Darcy Ribeiro. Mas, infelizmente, nós ainda não prestigiamos a escola pública. Tem uma cearense que trabalha na Alemanha. Ela dá aula na escola pública e o aluno da escola pública, lá em Nuremberg, é o filho do prefeito. E o filho dessa mulher fala, com 17 anos, inglês, português, fala alemão e fala francês. Por quê? Porque teve oportunidade. Então, eu acho que os governantes brasileiros, nós vamos ter eleição para o ano,
temos que colocar na pauta o papel importante e reformulador da sociedade através da educação. E aí, falando da questão de intercâmbio, desses países que falam outras línguas, aqui eu acredito que ainda tem que existir a preocupação de saber falar o português, escrever o português, né? Porque você chega em outros países, pode ser um país que a língua é o francês, mas a maioria sabe falar inglês, que é a língua universal, né? E aqui não existe a preocupação com o português, imagina com o inglês, hein, doutor Djalma? Que é a língua universal para você ir para outros países lá, saber se comunicar, né? Saber entrar e sair nesses países falando inglês. Você consegue por ser a língua universal, mas aqui não tem essa importância, né? Por isso que nós temos essa nossa sociedade desigual, violenta e injusta. Se o cara não tem oportunidade, o filho do pobre não tem condição de ter acesso a uma escola de qualidade, aí você está retornando ao tempo da escravidão, que o negro não podia estudar, não tinha escola para pessoa de cor, o escravo não tinha acesso à escola. Por isso que nós temos a propagação dessa desigualdade. Doutor Djalma, o que você acha de a gente fizesse um projeto de lei para que os filhos dos políticos tivessem que estudar só em escola pública? Seria bom isso? A escola pública não ia melhorar? Pois é, isso é claro que... Eu acredito que é assim, sim. Mas aí... Saúde pública... É porque, por exemplo, o ministro Camilo Santana... Depender de SUS, ele confessou que não coloca o filho dele na escola pública porque ela não tem qualidade igual à escola privada. Aí é um desafio, porque já passou 8 anos, então era para ter uma escola pública, como esse governador está fazendo. O cara vai assumir lá, vou andar, vou colocar matemática para o aluno ser competitivo. Se nós não tivermos pessoa no comando do Estado, do município, da União, com essa preocupação de garantir a escola de qualidade para a pessoa pobre, para que ele possa ter competitividade. Como é que um garoto que vai estudar numa escola desqualificada, como é que ele vai competir no mercado de trabalho? Incentivo aos professores, né, doutor Djalma? Claro, Também muito importante. você tem que reconhecer que dentro de uma sociedade, a peça mais importante para a prosperidade, para a harmonia social, é o professor. A sociedade que hostiliza o seu professor. Como é que uma sociedade vai ter paz social se o professor tem medo do aluno na sala de aula, se ele é agredido? Se você não consegue harmonizar as crianças na sala de aula, como é que você vai ter paz fora daquele ambiente escolar? Entendeu, Lucas? Algo muito triste que a gente recebeu uma denúncia hoje, amanhã a gente vai ver qual é a escola, é que a escola é de tempo integral, então o aluno tem direito ao almoço, mas estão liberando os alunos na hora do almoço para retornar após o almoço. Não estão dando o almoço numa escola integral. A gente vai colher direitinho essas informações. Então, assim, se até o mínimo, que é um almoço, né, doutor Djalma? Não está tendo. Não tem qualidade. A explicação é simples. E muitos alunos ali vão pensando já no almoço, que vão ter alguma coisa algo para se alimentar naquele dia, é um estímulo, né? para os pais levarem. Também. Feliz, para você ver como é a pobreza. Sim. As pessoas levam os filhos para serem educados por causa do almoço. Do almoço, né? É uma tristeza. Então é muito triste a gente receber uma denúncia dessa, sabe? E a explicação é simples, falta de priorização para aquilo que é essencial. Aí vai gastar o dinheiro com uma coisa supérflua que não tem tanta relevância para o bem comum. É isso. E a gente tem quantos minutos ainda? Pronto, vamos agora para as considerações finais. Primeiro, doutor Djalma. É uma alegria estar aqui ao lado do presidente do conselho, um jovem que é idealista e que tem muita contribuição a prestar à sociedade. E parabéns pelo seu retorno cada vez mais brilhante, Rogério. Obrigada, doutor. Lucas, com você. É realmente uma honra estar aqui com vocês dois. É um privilégio poder participar e ter esse debate de alto nível sobre questões que interessam a população, que a população quer debater. Então, eu fico realmente feliz da gente poder estar aqui representando os temas das ruas da cidade aqui nessa mesa aqui. Dando voz, né? Que eu acredito que é o que eles querem falar e não tem aí o acesso que a gente tem, né? O canal que nós temos. E é isso, quero agradecer a presença de vocês novamente, quero agradecer a sua audiência, dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Agora você fica com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União. Até amanhã.